E aí pessoal, tudo bom? Tudo jóia? Vocês aí inscritos do canal, né? Eu estava aqui pensando, resolvi fazer esse vídeo e contar um pouquinho da minha história dentro da instituição universal, né? Instituição essa que eu não faço mais parte, mas eu fiz parte por mais de 20 anos. Não fui pastor, né? Eu era mais do que um obreiro dentro dessa instituição, até conhecer a verdade do que é o evangelho legítimo do Senhor Jesus. Evangelho esse que você que está aí dentro, se você não estudar a palavra e você não se dedicar a ela, você nunca vai conseguir descobrir o que está por trás, não só da Universal, mas também de um monte de instituições aí que, na realidade, tem mais escravizado as pessoas espiritualmente do que levado elas ao conhecimento do legítimo evangelho, né? Então, eu vou falar para vocês referente à Fogueira Santa de Israel. Eu, quando entrei na instituição universal, eu ouvia falar dessa Fogueira Santa, né? E sempre participava daqueles propósitos, né? Envelope. E como eu trabalhava muito, mas muito mesmo, eu sempre tive resultado. E o pastor, é claro, né? Ele sempre me pegava para dar testemunho nos altares, né? E eu, como eu pegava o envelope, eu acabava falando que tinha sido a Fogueira Santa que havia me abençoado, né? Mas eu, dentro de mim, eu sabia que não. Eu sabia que era porque eu trabalhava muito. Mas, como uma mentira contada várias vezes, a gente acredita, né? A gente acredita na nossa própria mentira, se a gente falar várias vezes. E as pessoas, então, aí é que acredita mesmo. Mas passou-se o tempo vai passando, e conforme a gente vai tendo um controle, né, de finanças, a gente, não estou dizendo eu, a gente tem um equilíbrio econômico. Isso aí é com todo mundo. Todo mundo, se você tiver um equilíbrio econômico, você cresce. Ou seja, se você gasta a mais do que você ganha, você fica endividado. Mas se você tem um controle, não, e a tendência é sobrar. Mas dentro da instituição universal, na realidade, por mais controle econômico que se fazia, que eu fazia, não sobrava, porque uma boa parte, né, das minhas finanças ficava lá dentro dessa instituição. E a pessoa acaba trabalhando o dobro. Se ela quiser conquistar alguma coisa, se ela estiver lá dentro da Universal, ela vai ter que ralar muito. Vai ter que ralar muito, e às vezes ela consegue por causa do trabalho, e ela até acaba acreditando que foi porque ela pegou o envelope, né? Eu vou contar para vocês o que ocorreu comigo em uma fogueira santa que eu participei. E como eu pegava aquele envelopezinho, né, de valor mínimo, e ali dentro, querendo ou não, você acaba se sentindo cobrado, porque o psicológico é muito grande. A pessoa, querendo ou não, ela acaba dando o seu salário. Quem tiver carro, dá o seu carro. Olha, há pessoas que deu casa e hoje está morando de aluguel, né? Ou então
de favor. Mas eu vou falar de algo que ocorreu comigo. O que ocorreu comigo? Eu, com muita luta, muito trabalho, eu consegui comprar um carro 0 km. E esse carro aí, eu acabei sacrificando, né? Entre aspas, nessa campanha, eu digo sacrifício. É sacrifício mesmo para mim, que teve que ralar e de mãos beijadas, acreditando num monte de fábula, né? Desse sistema que hoje aí mais quem prospera são os pastores e bispos do que o povo, né? O povo, se quem estiver na instituição universal, vai ver que o povo está numa situação calamitosa, né? Principalmente obreiros evangelistas e jovens. Mas eu acabei sacrificando esse carro, eu comprei ele 0, né? Como eu havia dito, depois de um ano, aquela pressão psicológica na mente, praticamente são 30 dias falando de fogueira santa, e você às vezes está passando por um problema, que era o meu caso, e eu acreditei que aquele problema se resolveria através do sacrifício, né? E eles pregam que tem que ser o melhor, você tem que dar tudo para receber, né? Aquele milagre, aquela bênção. E eu acabei caindo nessa e sacrifiquei este carro. Pois bem, o que ocorreu? Passou-se 6 meses, chegou outra fogueira santa e eu andando a pé. E até aí tudo bem, né? Tem aquele jogo que eles fazem lá dentro, que é porque não é a hora ainda, que Deus está esperando o tempo certo para te abençoar, e coisas mais semelhantes a essa. Passou 6 meses, nada. Passou mais 6 meses, nada. Continuei andando a pé. Não recebi outro carro, não resolvi os problemas outros problemas também não resolvi. Passou mais 6 meses, ou seja, depois de 1 ano e meio, nada de ter outro carro 0. Nada. Não conquistei nada, não resolvi os problemas, até que eu fui falar com o pastor. Porque havia já passado, eu falando com ele, 3 fogueiras santas, e eu não havia conquistado o carro conforme eles estavam pregando. E o que ocorreu? O que o pastor usou de desculpa? Ele disse que eu estava em pecado. Mas aí eu fiquei questionando, mas como que eu estou em pecado? Eu sou pecador, eu vou pecar todos os dias. Eu não peco com pecados conscientes, mas eu vou pecar, eu não sou Deus, né? E ali eu expliquei para ele que eu não estava em pecado, que eu era pecador, mas não estava em adultério, mentindo, roubando, não, nada disso. E ele falou, algum defeito tem em você. E ali eu saí aborrecido, né? Dali, depois dessa conversa com o pastor, e passou, se eu não me engano, uns 15 para 20 dias, eu fui conversar com o pastor de novo, que eu havia verificado a minha vida e não estava em pecado coisa nenhuma. Mas o que ele falou, o pastor, né? Que eu estava com dúvida, por isso que eu não estava recebendo, ou então que eu estava com mágoa, ou então que eu não tinha feito o sacrifício perfeito. Então, quer dizer, olha, é interessante, né? A pessoa vai, ela dá o seu tudo, o seu melhor. Poxa, eu trabalhei muito para conquistar um carro 0 e acabei dando nessa campanha maluca, né? Demoníaca. Hoje eu enxergo como demoníaca, mas naquela época eu acreditava nessa fábula aí, né? Porque é o famoso oba-oba, né? Eles põem testemunhos aí na televisão, testemunhos esses que sabe-se lá de onde que é, e a gente acaba acreditando, né? Quem nunca viu aí os programas da IURD, com aquelas fábulas, né? Dizendo que teve pessoas que conquistou, por exemplo, fazenda, resort, apartamento em Dubai, em Miami.
Eu nunca conheci ninguém assim. Nunca conheci. Por mais de 20 anos que eu estive lá dentro. Então, depois que eu conversei com o pastor, fiquei aborrecido e ali eu vi que eu tinha sido enganado, né? Eu vi que realmente eu não iria receber bênção nenhuma e que aquilo ali não se passava de uma fábula. E o que ocorreu? Como é que eu fiz para conquistar outro carro? Eu tive que trabalhar muito, muito, consegui dar uma entrada num outro veículo, zero também. Só que parece que foi uma maldição. Parece não foi, porque um local que não é de Cristo, você fazer uma ajuda dessa daí, né? Um sacrifício desse daí, você acaba adquirindo maldição. E foi o que ocorreu comigo. Quer dizer, o veículo, ele tinha uma prestação menor do que o outro, só que eu acabei o quê? Perdendo esse veículo, porque eu não tive mais condições de pagar, né? Esse outro carro que eu havia comprado. Ou seja, eu perdi 2 carros. É isso mesmo. Um no sacrifício da fogueira santa e o outro carro que eu havia comprado, eu não consegui pagar. Mesmo a prestação sendo menor do que esse daí que eu sacrifiquei. Então eu deduzi, poxa vida, fui maldito, recebi uma maldição na minha vida. E é claro, quando essas coisas aí ocorrem, né, a gente começa a se questionar. Começa a se questionar. Porque quando eu fui falar com o pastor, eu pensei que ele iria me abrir a Bíblia, me mostrar algo, né? Porque eu não tinha sido abençoado. Mas o que ocorreu? Ele colocou a culpa em quem? Em mim. Ele colocou a culpa em mim. Ou seja, além de eu dar o carro, pagar um preço lascado, podemos se dizer, para pagar aquele veículo, eu não recebi nada. E quando eu fui questionar o pastor, ele ainda colocou a culpa em mim. E talvez seja isso aí que está acontecendo com você, obreiro. Com você, evangelista, com você, jovem. É isso mesmo. Às vezes você já deu o seu salário. E aí? E aí? O seu carro. Às vezes você saiu para catar latinha. E você foi lá e sacrificou. Mas e aí? Cadê o resultado? Ah, eu arrumei um emprego. Tá, emprego qualquer um arruma. Ah, eu consegui uma promoção. Tá, você trabalhou para ter essa promoção. E daí? Algo comum. Mas observa, obreiro, observa, evangelista, observa, jovem, observa você, pastor, porque você passa em várias igrejas e o povo não tem sido abençoado, mas você continua dentro desse sistema enganando pessoas. E se você já está em um bom tempo, você é conivente. Você é conivente. Agora você, membro, evangelista, obreiro, para observar. Veja se na tua igreja aí existe alguém tão abençoado conforme os testemunhos. Para observar. É uma questão de raciocínio. Olha, obreiro, evangelista, membro, se você não estudar o que é a nova aliança feita no sangue de Cristo, você vai ficar aí 20 anos, 30, e não vai acontecer nada. Talvez dê uma melhoradinha, porque você trabalha muito, de sol a sol. Vai dar uma melhoradinha e você vai até achar que foi os votos, né? A campanha Fogueira Santa. Mas lá no fundo, você sabe que é porque você luta muito. Não é por causa de campanha. Você já sabe. Eu, se eu fosse você, começava a estudar as escrituras. E
Assim que você vê esse vídeo, como já está no final do vídeo, assim que você vê, você vai achar, sua mente já está tão condicionada, mesmo eu tendo boa vontade em querer te ajudar, em te libertar, você vai achar ainda que eu estou sendo usado pelo diabo para te tirar desse lugar aí infernal. Lugar esse que você não vê pessoas crescendo, você vê sim a instituição. Mas as pessoas e nem você não enxerga isso daí. Tá bom, pessoal? Até o próximo vídeo, em nome do Senhor Jesus, né? E vamos parar e vamos pensar, né? E entender direitinho o que é a nova aliança feita no sangue do Senhor Jesus. Tá bom, pessoal?